Sejam todos bem-vindos. Me dê um ok aí se você me escuta, por favor. Bom, eu vou continuar aqui. Isis, bom dia! Bom dia, seja bem-vinda. Gente, me dá um oi aí para eu ver. Escreve aí para mim alguma coisa, por favor. Legal. Thali, bom dia. Gente, a internet deu tchutchu aqui. Ai, que bom, vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu fico confortável, eu fico mais aliviada. Bom dia, Josiane, sejam bem-vindos. Vamos nós, amores. A gente estava conversando um pouquinho hoje sobre o ambiente montessoriano, como preparar um ambiente Montessori, né? Quando eu fiz estágio na minha primeiro estágio numa escola montessoriana, eu fiquei, gente, eu preciso confessar para vocês, encantada com aquela sala de aula, aquele espaço limpo, organizado, era tudo muito claro, né? Foi quando eu conheci Montessori, né? Quando eu tive acesso a Maria Montessori. E nessa escola me chamava muita atenção, porque é muito diferente do tradicional, né? Que não tinham cadeiras. Não tinha cadeiras, não tinha mesa, é tudo muito livre, aparentemente tudo muito livre, né? E o que a Maria Montessori diz, né? A gente tem três tripés que sustentam a metodologia montessoriana, que é o adulto preparado, ambiente preparado e criança normalizada. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre o ambiente preparado. O que é esse ambiente preparado? Montessori diz que todos nós, né, principalmente as crianças, a gente vem com um professor interno. O que é esse nosso professor interno? É o nosso desejo, é a nossa busca, é a nossa vontade, é aquilo que a gente busca conhecer. A gente já nasce com um propósito de vida, né? Mas o que acontece? Ao longo da nossa caminhada, a escola, os amigos, os pais, o ambiente que a gente está, tudo aquilo ao nosso redor faz com que a gente vá se distanciando do nosso propósito de vida. A gente cresce, fica adulto, a gente faz o quê? Vai buscar curso para encontrar o nosso propósito de vida, mas a gente já nasce com ele, né? Seja bem-vinda, Clarice, a gente já nasce com esse propósito de vida. E ao longo da nossa jornada, a gente vai se desconectando daquela pureza. E Montessori diz que toda criança já nasce cientista, pesquisando. E o que um cientista mais precisa quando ele está estudando algo sobre o desenvolvimento, né? Seja para a humanidade? Ele precisa de um ambiente que seja propício, que tenha os materiais a fácil alcance, que tudo aquilo que ele precisa para manusear, para tocar, para pegar, esteja de fácil acesso. Se o pesquisador não tem acesso ao tocar, ao pegar, pega fácil, ele não consegue desenvolver bem o seu trabalho. E é isso que Montessori traz, que todos nós, em especial a criança, é um cientista em formação. Mas tem um detalhe, eu sempre digo que assim, dentro desse tripé, adulto, ambiente e criança, gente, se eu tiver o melhor ambiente do mundo, mas eu não tiver um adulto preparado, não vai haver desenvolvimento. Porque aquele adulto que não está preparado, ele vai impedir inconscientemente o desenvolvimento daquela criança. Ele vai impedir, ele não permite, porque ele não conhece, ele não sabe. Sabe uma coisa muito comum que as crianças fazem? Até recentemente a gente vivenciou isso, né? Eu estava no ambiente, tinham algumas crianças ali, uns bebezinhos, que estavam conhecendo o ambiente, né? A criança, normalmente, o que ela faz? Ela quer brincar com chocalho, ela quer brincar com uma colher, ela troca fácil, né, o brinquedinho de plástico por uma panela. Por quê? Porque as crianças gostam da vida real, daquilo que é palpável, daquilo que tem cheiro, daquilo que tem cor, daquilo que traz textura, porque somos seres sensoriais. O que é um ser sensorial? A gente precisa tocar, né? A gente só tem um aprendizado a partir do momento que a gente toca, que a gente sente. A gente percebe o mundo através de todos os nossos sentidos. E o tato é um dos sentidos principais que nós temos, né? E aí a criança estava lá querendo pegar as panelas, né, tirar do lugar, porque eu sou um pesquisador, eu preciso conhecer. E aí o adulto imediatamente disse, não, pode pôr isso aqui no lugar, vai fazer uma bagunça, porque eu já arrumei isso aqui, eu não quero mais arrumar de novo, bora guardar. E aí eu tiro dessa criança
né? Quando eu digo vamos guardar, eu tiro dessa criança o que é o poder da exploração, gente. A gente, bom dia, Lilian, a gente só conhece o mundo porque a gente tem a capacidade de explorar. Se a gente não pode explorar, como que eu vou ter conhecimento? Como que eu vou ter curiosidade? Aí lá na frente a gente cobra, né? Nossa, não é curioso. Ou, aliás, a gente briga porque é curioso demais, né? A gente reclama porque a criança é curiosa. Mas é na curiosidade que eu consigo me desenvolver como um adulto que vai conseguir resolver os problemas da vida, né? E a gente vai podando isso. E aí essa mãe disse, não, vamos guardar, vamos guardar. O que a criança fez, gente? A criança guardou e o interesse dela foi, ó, podado. E aí, quando esse interesse é podado, eu não tenho mais vontade de buscar conhecimento. Porque toda vez que eu vou tocar num objeto, eu recebo um não. Não pode, não pega, não faz. Tem uma coisa que eu chamo, né, que a Maria Montessori fala com muita clareza, que é sobre a visita guiada. A gente acompanha. Se a criança, eu sempre digo que é assim, todo ambiente que está preparado para a criança, se ele não trouxer risco eminente para a criança pode mexer. Todo ambiente que estiver cuidadosamente preparado, não trouxer risco eminente de vida para a criança pode mexer. Eu faço uma visita guiada com ela, eu acompanho, eu mostro, eu apresento, eu dou nome, eu dou cor, eu dou forma, eu falo para essa criança. Eu digo o que ela está pegando para que ela saiba. Se ela não tem escuta, né? Se ela não consegue escutar aquilo que ela está tocando, como que ela vai aprender? No primeiro momento, a gente permite, sim, que a criança, em silêncio, toque, pegue, faça suas próprias descobertas. E depois eu acompanho. Vou contar uma história para vocês sobre ambiente preparado. Aqui na minha casa, né, meus filhos, enfim, o Henrique foi a pessoa que me trouxe para esse mundo, né? De fato, eu sempre falei isso para vocês, né? Ele é a minha prova real, né? De Montessori. E eu sempre deixei ele brincar com faca, com tesoura, com fogo. Sempre ele teve acesso. Lógico que o acesso dele sempre teve acompanhado de adulto, né? E certa vez ele pegou numa tesoura, sabe uma tesoura bem afiada, uma tesoura com ponta. E tinha alguns adultos perto, né? Os adultos imediatamente, olha, tá com a tesoura, sabe? Né? Quem já viu essa cena? Tá com a tesoura, tira a tesoura, não fala, não corre. Aquele desespero das pessoas, eu falei, não, para! Ele tá conhecendo. Vamos acompanhar, para, não precisa disso. Eu sempre digo, o adulto causa muito mais estresse no ambiente do que a própria criança. O adulto causa mais estresse. Se a criança pegou em algo que é perigoso, aquele adulto grita, o grito assusta, o grito paralisa, né? O grito, ele rouba a nossa amígdala cerebral. E aí eu corro, né? Ou eu fujo, eu vou pro ataque ou eu fujo, né? E aí quando ele tava com aquela tesoura, eu falei, não, vamos acompanhar. Eu peguei, me abaixei na altura dele, isso é fundamental em Montessori, né? A gente se abaixa na altura da criança, olho no olho, eu disse, tesoura. É uma tesoura, e passa o dedinho assim, né, na parte que corta, dói, muito dói. E detalhe, os bebês aprendem através das nossas expressões faciais. Quanto mais expressão facial a gente faz, mais o bebê aprende. O bebê não aprende através das palavras, né? Não adianta eu dizer para um bebê que é o que é gentileza, por exemplo. Isso é muito abstrato, ele não sabe, ele só vai saber o que é gentileza a gente sendo gentil com ele, né? E aí, quando eu peguei, falei assim, dodói, muito dodói, isso aqui faz dodói. Tesoura, vamos guardar? Eu lembro nitidamente, assim, que eu peguei na mãozinha dele, ele segurando a tesoura, e eu encaminhei ele até o lugar para a gente guardar. Eu encaminhei ele até o lugar, né? Lógico que a curiosidade volta, por isso que eu digo, o ambiente precisa estar preparado para a criança. E que bom que a curiosidade volta, porque se não tiver curiosidade, não tem conhecimento. Que conhecimento é diferente de informação, né? Ele não vai ter conhecimento. E aí eu queria trazer, se tiverem perguntas, podem fazer que eu vou respondendo aqui no final para vocês, tá? Outra coisa que é importantíssimo a gente ter num ambiente montessoriano, uma das primeiras premissas para a gente ter num ambiente Montessori, ele precisa ser enxuto.
Sabe aquela velha história, o menos é mais? E agora está na moda, né? O minimalista, quanto menos, mais. Por quê, gente? Tudo aquilo que eu tenho muito, eu me perco. Tudo aquilo que é muito, eu não sei o que eu quero. Né? A criança, ela precisa de ordem. A criança gosta de ordem. O menos é mais, eu consigo explorar. Né? Se eu coloco muitos objetos, ou quem viu aí, esses dias eu coloquei uns stories, né? Que eu estava arrumando a prateleira de brinquedos dos meninos, e de tempo em tempo eu vou trocando os brinquedos, de tempo em tempo eu guardo, porque às vezes tem tanta coisa ali, tem tanto brinquedo ali, que eles não sabem nem com que brincar, de tanta opção que tem. Né? E nunca vai ser novidade, nunca vai ter nova exploração, nunca vai ter um novo conhecimento, nunca vai ter um novo saber, porque sempre tem muita coisa. Nós, adultos, né? Hoje a gente tem acesso à informação com muita facilidade por conta da internet. Já aconteceu de você ter tanta informação, tanto acesso, que parece dar uma coisa na cabeça, você fala assim, gente do céu, para educar filho, por exemplo, né? Faz assim, faz assado, lê isso, lê aquilo, faz assim, não faz. Cara, que dá uma confusão. Assim é com as crianças. Assim é com a criança. Quando aquele ambiente está enxuto, eu tenho mais prazer em estar ali, eu tenho mais vontade, eu tenho mais cuidado, eu tenho mais zelo. Faz sentido para vocês, gente? Coloca aí se está fazendo sentido para vocês. Né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou responder aqui as perguntas de vocês, viu? Outra coisa que é importantíssimo no ambiente montessoriano, né? Eu só deixo no ambiente aquilo que é necessário. E aí tem um detalhe aqui que eu quero trazer, que é assim, a criança, a gente chama, né? Nós temos períodos sensíveis, então a criança tem um período que ela está buscando por um determinado conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Aqui agora a gente está no período, por exemplo, da Patrulha Canina, né? Esses desenho animado Patrulha Canina. Então eles têm aqueles brinquedinhos de miniatura da Patrulha Canina. Eu vou deixar exposto este brinquedo no momento, porque é o interesse dele, é com isso que ele está brincando, é isso que ele quer manusear no momento. Daqui a um tempo, o interesse dele vai mudar, e aí eu mudo novamente esse brinquedo. Né? Então, eu vou deixar ali os brinquedos, eu vou deixar cola, tesoura, coisinhas de arte, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento. Porque às vezes a criança está ali brincando, ela resolve fazer um desenho, mas não está disponível para ela papel, caneta e tesoura, por exemplo. Né? E às vezes a gente está ocupado, a gente está fazendo outras coisas, aí eu tenho que correr, largar tudo, ou eu não faço, e aí aquilo, passa feito nuvem, se dissolve como nuvem, da mesma rapidez que veio, ela vai. Por isso que a gente fala tanto do ambiente quando está preparado para um ambiente montessoriano, né? Outra coisa em Montessori a gente, enquanto adulto, precisa ter a consciência que a organização sou eu que faço. A organização de ambiente sou eu que faço, não é a criança. Né? Elise, mas ele precisa aprender a guardar os brinquedos. Elise, mas ele precisa... Existe um período para isso, gente. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma live explicando como é que a gente ensina a criança a guardar brinquedo. Existe uma forma que a gente faz para ela guardar o brinquedo. Mas o ambiente montessoriano sou eu que organizo, não é a criança, é minha responsabilidade. Sou eu que tenho que deixar as coisas de fácil acesso para ela. Né? E se não tiver Liz, eu moro num apartamento e não tem como eu deixar fácil acesso para essa criança, eu não tenho os materiais corretos. Gente, criança gosta de vida real. É vida real, são coisas reais, coisas palpáveis. Faça um teste. Existe um teste que rola aí na internet, né, feito por psicólogos, que você dá um brinquedinho de plástico para a criança e dá algo de metal. A criança pega aquilo que é de metal, porque tem sensação. Lembra que eu falei que nós somos sensoriais? Tem sensação, tem textura, tem cor, tem cheiro, eu posso tocar, eu sinto. Né? Não adianta, aquilo que é plástico, eu não tenho nenhuma sensação. Por isso que as crianças preferem, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, brincar com panelas, com colheres, principalmente colheres de pau, né, colheres de metal. Por quê? Porque eu tenho sentido. E aí, quando eu disponibilizo para essa criança essa descoberta dela poder tocar, de cheirar, de pegar, aí sim eu estou trazendo para ela um pleno desenvolvimento.
né? Eu preciso que essa criança se desenvolva dentro das suas potencialidades máximas, mas para isso o ambiente precisa estar preparado. E aí aqui, Liz, eu sempre digo que assim, tudo é uma questão de consciência minha do adulto. Vou contar uma história aqui para vocês. Antes de ter filhos, né? Na minha cabeça de Liz, eu imaginava que assim, imagina, vou ficar tudo no lugar, eu não vou tirar nada do lugar, ele vai ter que aprender, eu não vou guardar nada, né? Depois que eu me tornei mãe, não, gente. E aí eu fui estudar, né? Eu fui entender, eu quis sair da minha zona de conforto, eu quis sair do pensamento do senso comum, que todo mundo faz assim, porque eu fui educada assim. Eu quis sair desse mundo de verdade, mergulhei nos estudos, né? E aí eu disse, não é assim que faz. Eu preciso guardar, sim, e deixar um ambiente que seja propício para o desenvolvimento dele, porque eu já me desenvolvi. Eu já cresci, eu já sou madura, eu já sou adulta. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. E todo pai, toda mãe, né? O que a gente quer? Que os nossos filhos sejam melhores do que nós, né? Ou a gente não quer dar a educação que a gente recebeu, mas para isso, né, eu preciso proporcionar para ele esse ambiente. Eu preciso deixar para ele algo que seja gostoso, que seja prazeroso, que faça com que ele tenha a possibilidade de se movimentar. E aí sim, se tiver que guardar garrafa, eu vou guardar garrafa, eu vou deixar aquilo que é fácil para ele pegar. Se eu precisar guardar cadeiras, eu vou guardar para que ele tenha mais espaço para correr dentro de casa, para que ele tenha mais espaço para explorar. O ambiente, quando não tem espaço para a criança se movimentar, dificilmente ele vai trazer um desenvolvimento cognitivo motor para essa criança, né? Que é uma das coisas que Montessori traz com muita clareza, né? E eu sempre digo assim, uma frase: não basta a gente, enquanto pai e mãe, apenas amar a criança. Amar a criança, todo pai e toda mãe ama. A gente precisa conhecer também o universo da criança. Conhecer o que traz desenvolvimento para essa criança. Conhecer o que é bom para essa criança, além do meu amor. Tem coisas na vida, gente, que é espiritual. Né? Quando eu digo espiritual, o que eu digo é a criança ela busca esse conhecimento, vai além daquilo que a gente consegue compreender. É isso, meus amores. Vamos lá, deixa eu responder aqui as perguntas agora de vocês, que eu adoro responder. Vamos lá, tchutchucas e tchutchucões. Vamos embora. Opa, deixa eu voltar aqui. Meus filhos estudam num colégio Montessori. Amo. Aqui em casa sempre tento adaptar. É isso aí, Thali. É isso aí. Quanto mais eu tiver a consciência que eu posso adaptar, quanto mais eu tiver a consciência que é minha responsabilidade fazer essa adaptação, mais essa criança consegue se desenvolver. Mais essa criança tem o interesse, mais essa criança tem curiosidade, mais ela tem vontade. Mais e mais ela vai se transformar num adulto que é consciente das suas próprias ações. Eu digo que, assim, a autoestima, eu só tenho autoestima quando eu tenho controle sobre a minha própria vida. Se eu não tenho controle sobre a minha própria vida, eu não tenho autoestima. Olha que louco isso, né? E isso vem lá na nossa infância, quando a gente consegue pegar nas coisas, quando a gente tem a liberdade de explorar algo novo, quando a gente tem a liberdade de pegar nas panelas e no ouvido da mamãe ou do papai, guarda, não pode, aí não pode, eu já acabei de arrumar. Meu Deus do céu, eu arrumei e você já está bagunçando tudo, né? Eu arrumei e você já está bagunçando tudo. A Isis pergunta, aqui tem muitos brinquedos, mas ela só vai para as panelas. É verdade, porque é a panela que traz interesse, né? Não é só os brinquedos, é vida real, né? O que o Montessori fala é vida real. Eu preciso fazer parte desse mundo, gente. Eu acabei de nascer, eu quero fazer parte desse mundo de gente grande, né? Porque a gente, aos olhos da criança, nós somos um gigante. Eu quero fazer parte, eu quero conhecer, eu quero explorar. E aí, se eu não tiver essa consciência, eu tiro dessa criança essa oportunidade. As panelas, eu entendi as panelas. Deixa eu ver. Gente, manda perguntas aqui. Seja bem-vinda, Joyce querida. Mas é isso, meus amores. Façam em casa um ambiente montessoriano. Adaptem. Se você não tem,
pensa o que você pode colocar que dê acesso. Eu brinco que é assim, eu sempre brinco com os pais, né? Que assim, se na sua casa você vai dar a sua criança, né? Chegou o aniversário dela, eu sempre digo assim, o melhor presente para dar para essa criança é um banquinho. Dê um banquinho de presente, porque o banquinho dá a possibilidade de colocar a criança dentro do nosso mundo. O banquinho dá a possibilidade dessa criança entrar no nosso mundo, porque aí ela tem liberdade de pôr o banquinho e se precisar pegar algo na prateleira, ela consegue. Essa criança tem a liberdade de poder subir, né, na própria pia do banheiro, escovar os seus dentes sozinha, sem precisar ser pega no colo pelo pai ou pela mãe para poder escovar os seus próprios dentes. Isso é autonomia, isso é autocuidado, isso é proteger o seu próprio corpo. Dê um banquinho de presente. É um dos melhores presentes que um adulto pode dar a uma criança, é um banquinho, porque o banquinho ele traz liberdade de vida. Banquinho traz liberdade de vida. Gente, vocês já pensaram o que é você ter que ser segurada no colo para escovar os seus próprios dentes? Tentem imaginar isso, né? Se eu tenho um banquinho, eu posso subir, eu me sinto autônomo, eu me sinto independente, eu me sinto seguro, eu me sinto confiante, eu me sinto capaz. Eu me sinto capaz, que é uma das coisas que o adulto mais sente, que é o senso de incapacidade. Hoje em dia, o que muitos adultos sentem é o senso de incapacidade. Eu não me sinto capaz de realizar algo. Oh, meu bem, tá tudo lá atrás, tá tudo na nossa infância, é preciso olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção, né? A infância é uma cidade que a gente vai visitar para o resto da vida, não tem como não visitar a nossa infância, gente. Aqui sempre me ajuda nas tarefas da casa, sim, porque é isso que eles amam. Criança ama participar, gente. Criança adora, principalmente tudo aquilo que for para ser mexido com água, a criança gosta. Sabe por quê, gente? Porque a água traz calma. A água traz calma. Quantas vezes você está irritado por alguma coisa, você escuta o barulho do mar? Não te dá uma calma, não te dá uma leveza, parece que você até viaja. Para quem tem temperamento forte, então, como eu, é maravilhoso. Quem já não se viu colocando o som do mar, ou quando está diante do mar, se acalma, porque o mar traz segurança, a água traz tranquilidade. Por isso que a maioria das crianças amam brincar com água. E aí o adulto diz o quê? Não vai brincar, vai molhar, vai sujar. Vai molhar, tá frio, não pode. E aí eu não busco outras opções de como fazer aquilo. E aí eu adulto, começo a colocar empecilhos naquele autodesenvolvimento, naquele autoconhecimento, naquele autosaber, naquela autoevolução. Faz sentido, gente, aí para vocês? Me diz aí se faz sentido ou se eu estou falando bobagem aqui. Não, Lise, faz sentido, né? Eu não busco, eu não permito. Tem uma frase de Montessori que eu gosto muito, que ela diz assim, toda vez que a criança vai brincar, né, com alguma coisa que faça sujeira, se você, adulto, não estiver a fim de que a criança faça bagunça, então não deixe nem a vista da criança. Não deixe nem a vista, porque vai trazer dor para você e para ela. Primeiro, que você vai ficar estressado, porque você não quer que a criança brinque. Segundo, porque a criança vai querer brincar e não vai poder. Então, é injusto com ela. Só dê por uma criança atividades sensoriais que você é capaz de limpar. Só dê uma atividade sensorial para a criança se você tiver a capacidade de limpar. Se você der uma atividade pensando que a criança é responsável por limpar aquela bagunça, nem dê. Nem dê. Porque falta expandir mais o conhecimento do que de fato é necessário para a criança, né? Vamos lá, eu sempre deixo, e isso reflete na vidinha. A professora sempre fala que está sempre ajudando os coleguinhas a organizar o lanchinho, ir para o recreio, super amorosa, é verdade, é verdade. Vou contar uma coisa para vocês, Isis, isso me lembrou muito uma vez,
O Henrique, ele tinha 2 aninhos, e ele estudava numa escola que não era montessoriana, hoje ele também não estuda numa escola Montessori, mas aqui em casa é, enfim, totalmente Montessori. E eu lembro que ele era toquinho, gente, toquinho de gente, eu acho que ele tinha uns 2 aninhos. E quando eu cheguei na porta da sala de aula para buscá-lo, ele estava com um pano limpando o chão. E a professora veio me contar, né? Porque eu cheguei, ele não largou o pano quando ele me viu. Ele foi colocar o pano no lugar. E aí a professora falou para mim, vou falar porque ela nem está aqui, mas é uma lindeza de professora, lindeza, a tia Dani. E aí a tia Dani disse assim, nossa, mãe, o Henrique, né, toda vez que cai qualquer água aqui, ele sempre limpa, e eu brinco, né? Tem que limpar mesmo, a professora me contando, né? Tem que limpar mesmo, é isso aí, a gente tem que aprender a ajudar, né? E aí, nem comentei com ela, né? Mas vou comentar aqui com vocês. Nessa época, gente, quando o Henrique tinha 2 anos, ele fazia o próprio mamá dele. Não se assustem, tá? Ele fazia o próprio mamá dele. Mas eu estava ali perto, eu ajudava, eu orientava, eu guiava, ele precisava treinar a força. Sabe esse processo de colocar o leite dentro do copo? Isso é um processo, isso para a criança é muito difícil, isso não é fácil, requer muita força. E se eu digo, você não consegue, você vai virar tudo, você vai sujar. Podei totalmente menino. Quem que vai acreditar em si se não consegue nem virar o leite dentro da mamadeira? Quem vai confiar em si, gente? Ninguém. Se papai e mamãe não confiam, como que eu vou confiar? Não tem como. Não tem como. Né? E eu lembro que ele colocava o mamá, né? Virava o leitinho, né? E ele não alcançava no micro-ondas, que o micro-ondas ficava bem, bem alto mesmo, né? O que eu fiz? Marido, desce o micro-ondas. Desce o micro-ondas. Se ele não alcança, se não tá bom para ele, desce. E aí a gente desceu o micro-ondas, aí ele não tinha força para apertar, sabe o botãozinho que abre o micro-ondas, né? Normalmente tem ali o botãozinho, ele não tinha força. Ali eu apertava para ele. Ali eu apertava para ele, deixava ele colocar a mamadeirazinha dele lá dentro do micro-ondas, né? E aí ele também não sabia do número, eu apertava o número e falava assim, agora eu lembro disso como se fosse hoje, aperta aqui, ele apertava aqui, fechava e ficava ali esperando, né? Porque se para criança o tempo de espera também precisa ser trabalhado, né? Por isso que a cozinha é um dos maiores lugares para se levar crianças. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso. E aí ele ficava ali esperando, terminava o mamar, colocava ali o que estava colocado dentro do mamar, fechava, e aí ele não tinha força, né, para fazer aquele chocalhozinho da mamadeira que fica gostoso, né? E aí ele não tinha essa força, claro. E aí eu ajudava ele a fechar, sabe? Ele saía numa boa, fazia seu próprio mamar. Com 2 anos de idade, ele fazia o próprio mamar. Aí, hoje, pela primeira vez, eu estou falando assim, isso aqui em rede pública, porque se eu falasse há um tempo atrás, eu era considerada uma inconsequente, uma louca, como assim? Mas eu tinha segurança, como eu tenho até hoje, daquilo que eu estou falando, gente. É segurança, é conhecimento, é você saber daquilo que... É você entender, é a expansão da consciência, é entender o quanto aquilo é importante para a criança. O quanto aquilo faz com que a criança se sinta capaz. Olha, eu sei fazer, eu consigo fazer. Se virar, se sujar, tá tudo bem. A gente limpa. Quebrou, a gente varre. Quebrou, a gente varre. Gente, eu amo esse assunto, eu poderia ficar aqui, ó, por horas falando com vocês, por horas, eu amo. Eu já falei para vocês e eu vou relembrar que foi para o Montessori que eu comecei, né? Todo o meu processo aí de infância, eu comecei há 8 anos atrás com Montessori, por isso que ela é minha paixão, né? Por isso que ela é a pessoa que eu me inspiro todos os dias, né? O que Montessori faria no meu lugar, né? Se ela estivesse aqui, como que ela agiria, como que ela faria isso, como que ela poderia trazer esse autoconhecimento para a criança, né? E aí é uma estrada que não tem fim, é uma jornada que não vai acabar nunca. É isso, meus amores. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente se vê. Vou deixar essa live hoje salva aqui no perfil aqui do Insta, certo?
A gente se vê, então, na próxima terça, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais.